promessa. E ali o nosso presbítero Pedro dizendo que o nosso Deus é um Deus de multiplicação para nos dar a promessa. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo de número 13. Todos encontraram? Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Posso estar glorificando o nome do Senhor, pastor? Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que ali é escrita aos Hebreus a conclumação daquilo a qual Deus fazia e operara na vida de Abraão. A Bíblia diz que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ali Abraão, o homem a qual vivia na terra da idolatria, e ele ouve uma voz dizendo para ele sair da onde ele estava, sair do meio da sua parentela e ir para a terra aonde o Senhor lhe mostrara. A Bíblia declara dizendo que a primeira coisa que Abraão fez foi obedecer. Porque ele não conhecia Deus, mas ele ouvia dizer de um Deus que fazia, que operara milagre, como eu e você nessa noite estamos aqui crendo no Deus que opera, no Deus que faz. Assim como Deus chamou a vida de Abraão e lhe fez uma promessa nesta noite. Cada um que aqui se encontra, Deus te chamou, te confiou e te fez uma promessa.
habitar o Deus que chama a existência aonde não existe, o Deus que para Ele nada é impossível. Vai depender da tua fé, vai depender da tua confiança. Está tudo dizendo que não, a promessa está longe, mas você está olhando, vai chegar o meu dia. Abraão duvidou, Abraão teve fé. A Bíblia diz que ele não olhou pela sua idade, a Bíblia diz que Sara duvidou, mas Deus foi fiel para cumprir a promessa, porque a promessa não era sobre a vida de Sara, a promessa era para Abraão. Ei, querido, o teu esposo não acredita, mas Deus que fez a promessa. Quando Ele te chamou, Ele fez a promessa para você. Quando Deus te chamou, Ele falou: é você que eu vou levantar, é você que eu vou usar. Ei, querido, você vai entrar ano, você vai sair ano, e parece que a promessa está longe. Parece que nada está acontecendo. Você chega na tua casa e você começa a indagar, perguntando: Deus, cadê a minha promessa? Deus, eu fui no monte, Deus, eu orei, fiz a campanha, obedeci, fugi da aparência do mal, mas cadê a minha promessa? Ei, querido, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta, é impossível que Deus remova. Existe um tempo, e é nessa hora que muitos se perdem, é nessa hora que muitos vão para trás. Por quê? Começa a olhar, mas nada está acontecendo. Começa a olhar, está difícil, está demorando. Ai, xarabacandará, começa a dizer: Deus, cadê a minha promessa? Ei, querido, é hora de você perguntar, é hora de você usar a tua fé e dizer: promessa, vem promessa, levanta a caixonará, porque Abraão não duvidou. Por quê? Existem dois tipos de crente: aqueles que crêem quando a promessa está na mão, e aqueles que crêem quando a promessa está longe. Abraão não deixou amortecer pelo tempo. O tempo não pode te limitar de você alcançar a tua promessa. Abraão esperou. A Bíblia diz que quando ele esperou, ele alcançou a promessa. Quando ele esperou, ele alcançou a promessa. Como terra, quando nós esperamos, quando nós não saímos da posição, Deus nos faz alcançar a promessa. Quando nós paramos de olhar para o gigante, de olhar para aquilo que o homem pensa, para aquilo que o homem diz, nós conseguimos alcançar a promessa, porque Deus chama a existência aonde não existe. Mas você fica pensando: mas Deus, como pode? Eu sou tua serva, eu sou teu servo, eu estou na humilhação, eu estou passando prova, está todo mundo rindo de mim, está todo mundo debochando. Ei, querido, é para confundir os teus adversários, é para que eles venham ver, é para que eles venham contemplar que aquele que te fez a promessa é fiel para chamar a existência aonde não existe. Somente com a fé. Se você não tiver fé, a Bíblia diz que foi com a fé, uma palavra pequena, mas para ser vivida é difícil. Por quê? Você está sentado na tua casa, realmente. Até pregar é fácil, realmente. Mas somente quem está atravessando o período do tempo para alcançar a promessa consegue entender que aquele que o prometeu é fiel para cumprir. Somente aquele que está olhando para a promessa está passando pelo teste do tempo. E talvez esse tempo
pode você estar na luta, Deus te pedir para você abençoar, para que você venha a ser abençoado? Como pode Deus dizer para você: se você multiplicar, te multiplicarei? E além de Deus te multiplicar, você tem que esperar para tomar posse da sua promessa. Quando você olha alguém dizendo assim: levanta a mão, toma posse da sua promessa, realmente a gente levanta a mão. Quando alguém chega diante de você e diz para você: levanta a tua mão que hoje é o dia da tua vitória, você tem naquela hora, você fica alegre. Você fica alegre. Mas quando você sai lá, a sua promessa está longe. Não é assim? Você aqui dentro, Deus fala: levanta a mão, toma posse da sua promessa, você grita. Mas o íntimo do seu coração, só Deus te conhece. E quando você vai obter força para alcançar a promessa, se todo dia o inimigo zomba de você? Mas a Bíblia diz, irmão, que Abraão não duvidou. A grande diferença para você tomar posse da sua promessa é você não duvidar, é você acreditar, é você começar a orar e a profetizar a diferença. Ah, mas não foi dessa vez. Amém, mas você não pode parar. Não foi ainda nesse dia, mas você não pode parar. Ah, não foi esse ano, não, você não pode parar. Por quê? Deus te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, Ele não é homem para que volte atrás. A Bíblia diz que Ele veio pela sua palavra. A Bíblia diz que quando os discípulos ficaram esperando ali a promessa chegou. Assim também é você. Pode ser que este ano você ainda não alcance a sua promessa, ainda aquilo que você pede não chegue, mas não é para você parar, não é para você ficar desanimado, não. Deus te prova para ver até onde vai a sua fé. Você não precisa pegar atalho para alcançar a sua promessa. Você não precisa se preocupar, porque quem te prometeu está gerando a sua promessa. Quem te prometeu está preparando coisas maiores e melhores para você. Mas como assim, missionária? Deus está me preparando o melhor, mas eu estou na prova, eu estou na ceguidão. A Bíblia diz que Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele creu que se ele perdesse Isaac, Deus era fiel para dar outro para ele, ou ressuscitar. Ei, querido, a Bíblia diz que quem te chamou foi Deus, quem te garante é Deus, quem te prometeu foi Deus. Quer o diabo ou não, quer o homem ou não, a promessa vai chegar. Quer o homem ou não, duvidando, homem acreditando, a promessa vai chegar, porque Ele te prometeu. Você não pode perder a visão da promessa, você não pode tirar os olhos da promessa, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Eu creio. Quando ali Abraão foi chamado, Deus não falou para ele a cidade. Deus não deu para ele o GPS. Deus não deu o dia. Deus não deu a hora. Deus não deu o momento. Deus só falou para ele sair, pai. Se uma pessoa não tiver fé, ela não vai. Tem pessoas para alcançar o milagre, eles têm que tocar. Eles têm que estar primeiro com a promessa na mão, para poder pular, para poder gritar. Ei, querido meu, se a promessa não chegou, glorifica a Deus, exalta a Deus, porque quando você faz isso, você envergonha o teu inimigo. Porque muitos vão olhar para você e vai dizer assim: mas cadê o teu Deus? Você está orando
Só que você tem que fazer a diferença. Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Porque quando você está tomando posse da promessa, primeiro a promessa acontece no mundo espiritual, para depois descer para o material. Existe promessa dentro de você, que você recebeu quando você se converteu, e já faz 15 anos e nada aconteceu. Como Caleb, como aquelas pessoas receberam uma promessa, e passou tempo e nada tinha acontecido. Mas quando chegou a hora para ele tomar posse do que era dele, ele não olhou porque ele era velho, ele não se preocupou. Quando a gente tem certeza da promessa de Deus, nós não ficamos esperando no homem, nós não ficamos esperando na mulher, nós ficamos esperando naquele que nos chamou. Porque o mesmo Deus que cumpriu na vida de Abraão, Ele pode cumprir na sua vida. Ele pode cumprir dentro do seu lar. Ele pode cumprir na sua vida financeira, espiritual, que área seja. Deus permite todo mundo zombar de você, olhar para a sua vida, até rir, até zombar. E você está dizendo, não, vou tomar posse da minha promessa. E o outro que está do teu lado está dizendo, mas como pode tomar posse da tua promessa? Você não tem condição. Ei, querido, se Ele te prometeu, Ele te dá condição. Porque a Bíblia diz que Deus não dá nada estragado para ninguém. A Bíblia diz que Deus não adianta nem a casa. Tudo que Ele dá é bom. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta. Também você tem olhado, mas cadê a minha promessa? Eu vou na igreja, cadê a minha promessa? Ai, pastor, cadê a minha promessa? Ei, querido, quem te prometeu foi Deus. Não foi homem, não foi pastor. Porque quem te chamou, quem te fez a promessa, Deus, Ele está a sua personalidade para te dar a promessa, para te dar a promessa. Rei Xalabacandápia, Ricalabando como terra. Muitos vão olhar para você e vai dizer, é muito para você que é pequeno. É, mas foi Ele que prometeu. Vão olhar para você e vão dizer, é muito para você. Você não tem capacidade. Ei, querido, a Bíblia diz que quando Deus nos dá a promessa, Ele nos capacita para guardar a promessa, para viver a promessa, para andar na promessa, porque a Bíblia diz que Ele é fiel, quem nos prometeu. Ah, mas está dizendo que não tem nada acontecendo. Não importa. Eu adoro desafio. Eu adoro desafio. Então todo mundo olhando para você. A promessa está aqui, você está aqui. Do lado está o diabo olhando para você e dizendo que você não vai conseguir. Do lado está a circunstância dizendo não, não tem jeito não. Muitos foi e morreu. Muitos ficaram esperando e não alcançou. Ei, querido, você é diferente. Há uma diferença daqueles que creem, daqueles que acreditam. Porque a Bíblia diz, ora a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Ei, querido, por isso que você não entende. Tem gente na prova, tem gente na luta e não assim. Está pulando, está dizendo, é hora de tomar posse da minha promessa. É hora de tomar posse da minha promessa. Também daqueles que creem, levanta a tua mão e começa a profetizar. Muitos estão olhando e dizendo, cadê a tua promessa? Ele está dizendo, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, porque eu te prometi. Você quer falar, ei, começa a olhar a promessa, começa já a anotar, começa a olhar a promessa, começa a planejar. Vai ser assim, vai ser colocado lá. É fé, é fé, é fé. Tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Ministério tem que ter fé, tem que ter fé. Você vê como terra, tem que ter fé. Porque quando você diz, vou tomar posse da minha promessa, não adianta você dizer, vou tomar
posse. Não tem fé. Tem que ter fé. Tem que ter permanência. Tem que ter existência. Tem que olhar somente para a promessa. Para de olhar para o lado. Para de olhar para o outro. Comece a olhar para a promessa. Você vai andar menos triste. Você vai andar menos frustrado. E vai começar a dizer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque a Bíblia diz que ele chama a existência aonde não existe. Aonde não está existindo a tua promessa, aonde não está acontecendo nada, começa a profetizar. Rebeca abaixou, Rebeca subiu na nave, Rebeca narai. Eu uso dizer para você, você vai pregar, você vai orar, a tua família vai ser salva e nada aconteceu, mas Deus vai dizer, comece a olhar com os olhos da fé, comece a profetizar, comece a tomar posse, comece a dizer, Satanás está prendendo a minha promessa, mas nessa noite, larga ela, porque Deus me prometeu. Deixa pra tu. Irmão, é diferente. É diferente. Contenta é diferente. É muito fácil chegar aqui e dizer tem culto. Porque eu estou vendo culto. É muito fácil dizer tem criança. Tem criança. Xerebeneguesui, meu povo. Se você quer impressionar Deus, é você começar a olhar. Não tem culto. Não tem. Mas vai ter. Não tem ninguém, não tem. Mas vai ter. Minha promessa está longe. Mas vai chegar. Espera. Deus está arrumando direitinho, bonitinho para me dar. É diferente. Vive como terra. Tem muita gente assim, não vou tomar posse. Hoje já está com a promessa na mão, eu posso gritar. Mas eu quero ver você tomar posse quando tudo está dizendo que não. Quando a circunstância está olhando para você e está dizendo pare de orar, pare de buscar. Deus te prometeu, mas até agora não aconteceu. Deus está te chamando para uma fé sobrenatural, não uma fé natural que você olha e começa a dizer, mas está falando porque é fácil, a missionária não. Eu sou igual a você. Se você não tiver fé, eu não tiver fé, de nada vai adiantar. Comece a olhar para a tua vida diferente. Eu costumo dizer uma coisa. Temos que ser como um sapinho. Você tem que ser surdo. Para aqueles que olham para a tua vida e pensam assim. Mas você vai lá na igreja. Você vai tomar posse da sua promessa. Que nada, deixa disso. Pega um caminho mais fácil. Deus está querendo que você tampe o ouvido e comece a olhar para Ele. É a mesma coisa você chegar diante de uma mãe que está com um filho canceroso e você dizer para ela, não, fique em paz, meu irmão. Deus vai curar o teu filho. E você orar, você profetizar. E logo depois, tudo aquilo que você orou, a irmã aniquilou a sua oração. Você sabia disso? Por quê? Você teve fé para orar que Deus ia curar, mas a mãe não teve fé. No mundo espiritual é assim. Abraão esperou e alcançou a promessa, porque ele sabia que quem prometeu era fiel para cumprir. Abraão era como eu e como você, homens de falha, de defeito. A Bíblia diz que ele não duvidou, mas Sara tentou ajudar a Deus. E ali teve um grande problema, mas mesmo assim Deus foi fiel para cumprir a promessa. Talvez você, em meio às suas dificuldades, às suas angústias, às suas tristezas, você não tem força para olhar a sua promessa. Realmente, eu sei que você não vai ter força nem para profetizar. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para que você venha ter fé, para que você venha sair daqui com uma visão diferente de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus que mente, o nosso Deus é um Deus que vela pela sua palavra. Talvez você